Olá, seja bem-vindo ao nosso 15º dia da leitura bíblica anual. Você já está avançando e está se tornando um leitor voraz das Sagradas Escrituras. E isso é muito bom, porque está demonstrando um comprometimento e o quanto você está crescendo em graça e conhecimento e também culturalmente. Isso vai agregar muito na sua vida. E antes de nós iniciarmos a leitura de hoje, eu gostaria de pedir para você deixar o teu like, deixar o teu curtir, compartilhar e também os teus comentários, para que as pessoas também possam ser atingidas por esse vídeo e transformadas pelo poder das Sagradas Escrituras. Hoje, no nosso 15º dia, nós iremos fazer a leitura de Gênesis no capítulo 16, iremos até Mateus 15, retornaremos a Neemias no capítulo 5 e finalizaremos em Atos dos Apóstolos no capítulo 15. A nossa primeira leitura está lá em Gênesis no capítulo 16, que fala que Sarai, não tendo filho, ela entrega a sua serva egípcia, Agar, para que essa possa conceber um filho ao seu marido Abrão. Vamos à leitura? Gênesis no capítulo 16, verso 1 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abraão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já se fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e, agora que ela engravidou, despreza-me, que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e lhe perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? E para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tantos descendentes que ninguém os poderá contar. Disse ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ele deu ao Senhor, que lhe foi dado. Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Ber-Lai-Roi. Agar teve um filho de Abraão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Vamos agora à leitura de Mateus, no capítulo 15, que Jesus, ele, após andar sobre o mar no capítulo 14, agora ele começa a questionar as tradições judaicas e ponderar aquilo que os judeus estavam fazendo. Então, ele coloca os pontos sobre aquilo que o povo estava fazendo com relação à liderança judaica, à liderança religiosa, às tradições religiosas. Mateus 15, no capítulo 1, diz assim: então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem as tradições dos líderes religiosos? Por que não lavam as mãos antes de comer? Jesus respondeu: e vocês, por que transgridem os mandamentos de Deus por causa das tradições? Pois Deus disse: honra o teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o teu pai e tua mãe será executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: qualquer que ajuda que poderia me dar, já dediquei ao Senhor como oferta, não está mais obrigado a sustentar o teu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas,
Bem profetizou o profeta Isaías acerca de que vocês dizem: este povo que honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para si uma multidão e disse: ouça e entenda, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabe que os fariseus ficarão ofendidos quando ouvirem isso, né? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Dize-me, esses são cegos que estão guiando e conduzindo outros cegos, e ambos cairão num buraco. Então Pedro lhe perguntou: explica-nos a parábola. Jesus então respondeu: será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas são o que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna impuro. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para uma região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele perguntando e gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavras. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: mande-a embora, pois está gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajude-me. E ele respondeu: não é certo tirar da boca dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse a mulher, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa de seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E, naquele mesmo instante, a sua filha ficou curada. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galiléia. Depois subiu ao monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando os aleijados, os cegos, os mancos, os surdos e muitos outros, e se colocaram aos seus pés, e ele os curou. E o povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, respondeu eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes, e dar graças, os partiu e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e se ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. E, havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi com ele, e foi para uma região chamada Magadã. Essa é a nossa leitura hoje de Mateus no capítulo 15. Agora nós iremos retornar à leitura para Neemias no capítulo 5, onde Neemias começa a lançar sobre o povo os questionamentos sobre as injustiças sociais que estavam acontecendo no meio daquele povo. E nós vamos iniciar a leitura assim. Neemias no capítulo 5, verso 1 diz assim: ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivo. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar os impostos cobrados sobre a nossa terra e sobre as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda temos que sujeitar os nossos filhos e filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregas como escravas, e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e nossas vinhas pertencem a outro. Quando eu vi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso.
Fiz uma avaliação de tudo o que então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião com eles e disse: na medida do possível nós compraremos de volta nossos irmãos judeus que já haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão vendendo seus irmãos, assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois já não tinham resposta. Por isso, prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos e dos nossos inimigos. Eu e os meus irmãos e os homens de confiança também estamos pegando dinheiro emprestado e trigo ao povo. Mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas e as oliveiras e as suas casas. Isso também é juros que cobram deles. A centésima parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei o sacerdote e o fiz declarar sob juramento que cumpriram a promessa feita. Então sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda a sua casa e o bem de vocês, daqueles que não mantiverem a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse: Amém, e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometera. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do reinado, durante 12 anos, nem eu e nem os meus irmãos comemos a comida destinada ao governador, mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo, e tomavam deles 480 gramas de prata, além de comida e vinho, além dos seus auxiliares oprimirem o povo. Mas, por temer a Deus, não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nem um pedaço de terra. Além do mais, 150 homens, entre judeus do povo e oficiais, comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigia a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. Vamos agora finalizar a nossa leitura diária, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, e ele fala sobre um grande concílio, o concílio de Jerusalém. O concílio é quando se reúnem várias pessoas intelectuais ou várias pessoas que são mestres da lei e os líderes para se tomar decisões importantes com relação ao destino da igreja. E aqui no concílio de Jerusalém, eles se reuniram para decidir grandes fatos de onde e como a base da fé da igreja primitiva deveria tomar. Então, esse é um grande capítulo para que a gente possa pensar em como eram as decisões da igreja primitiva. Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, diz assim: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os seus irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, com outros, para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou, e passaram pela Fenícia e por Samaria. Contaram os gentios que tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos seus irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por eles. Então se levantaram alguns dos partidos religiosos dos fariseus, a quem haviam crido, e disseram: é necessário circuncidá-lo e exigir que eles obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhe o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nós mesmos, nossos antepassados, nós conseguimos suportar? De modo algum.
cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Paulo e Barnabé falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou para os gentios e a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras do profeta, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as ruínas e restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecida desde o tempo antigo. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios para que esses se convertam a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne, animais estrangulados e do sangue. Pois, desde o tempo antigo, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos e presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher algum deles para enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, e 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta. Os irmãos apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria, e também na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem a nossa autorização, e os que perturbaram, transtornando a mente de vocês, como os disseram. Assim, concordamos todos em conhecer alguns homens e enviá-los a vocês, com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para que confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós nem impor a vocês nada da lei das exigências necessárias, que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhe vá bem. Uma vez despedidos os homens, desceram a Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz, para voltarem aos que tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinaram e pregavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra de Deus, para ver como estão. Barnabé queria levar João, também chamado de Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele o abandonara na Panfilha. Não permaneceram com eles durante a obra. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou, então, pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Essa é a nossa leitura de hoje. Convido você novamente para compartilhar, curtir e deixar, se você tiver alguma dúvida sobre a leitura de hoje. Nós estamos sendo fortalecidos pela graça de Deus, assim como os irmãos da igreja primitiva. Um abraço, aguardo você amanhã para o 16º dia da nossa leitura bíblica. Que a paz do Senhor esteja em seu coração.